Fala pessoal, aqui é o Eduardo do canal O Que Se Sabe e hoje eu quero ver se eu inicio com vocês uma aula de HTML, certo? A gente vai tentar aos poucos passar do HTML para o CSS e assim a gente ir avançando aos poucos com essa aula. Para seguir o nosso material que a gente vai seguir para essas aulas vai ser através do site w3schools.com. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo, tá? E com ele vocês acessem aí e a gente vai... Vocês podem ir acompanhando, até vocês podem ir escutando, enquanto isso eu vou explicando como é que vai funcionar. Tá? Esse site aqui ele é completíssimo, ele te dá tudo sobre programação. HTML ainda não é uma linguagem de programação, nem HTML nem CSS, tá? Mas ele te dá toda a estrutura disso, te dá depois de JavaScript, PHP, te dá diversas coisas. Esse site ele também vai te servir tanto para te ensinar, quanto te dar referências de HTML. Eu vou mostrando para vocês aos poucos como é que funciona o site e assim a gente vai aprendendo junto, vai vendo junto essa questão de HTML. Então vocês vão abrir o site aí e aqui do lado tem escrito ó, Learn HTML, ou seja, aprenda HTML. Eu vou tentar também ajudar vocês um pouquinho, quem tiver com dificuldade de inglês, a gente vai aprendendo junto e vai fixando junto essa questão do HTML, tá? Aqui no site ele vai te dizer primeiro assim, ó, com HTML você pode criar seu próprio website. Esse tutorial ensina você tudo sobre HTML. E é fácil de aprender e você vai se divertir. E ele vai te dizer que vai ter um exemplo em cada capítulo, ou seja, example in every chapter. Ou seja, você vai ter exemplos em todos os capítulos. Ou seja, tem um exemplo aqui, ele vai te mostrar, você pode clicar em Try It Yourself e aqui vai aparecer o teu código e aqui o resultado, que você pode clicar aqui para visualizar o resultado. Se eu apagar tudo que tem aqui, ó, ele não vai mostrar nada, mas ele vai continuar te dando resultados, certo? Então, essa é uma coisa interessante da gente saber. Segundo, aqui ele vai dizer que tem dentro desse site, tem mais de 200 exemplos, tá? E com esse editor online de HTML, você pode testar cada exemplo você mesmo. No final, se você quiser, você pode participar de um quiz, de um teste lá, que até eu fiz esse teste, é bem interessante, até para reforçar o que tu sabe de HTML. E depois tem a questão das referências, que eu já sei o HTML, aprendi, só que tem algumas coisas que eu esqueci. Então tu vai lá, consulta algumas tagzinhas, eu já vou explicar para vocês o que é essas tags, tá? E no final de tudo, se você quiser, você pode conseguir um certificado da W3 Schools de que você fez um curso de HTML, ou que você estudou HTML, que você sabe. Vamos para o próximo capítulo, essa foi só uma breve introduçãozinha, que nós vamos ter uma outra introdução, tá? Nessa aqui ele vai nos explicar o que é o HTML. E ele vai dizer, HTML é uma linguagem de marcação que descreve as web pages, tá? Então como é que funciona? Eu gosto de um exemplo mais prático. Eu sei que é uma coisa que a gente não pode tocar, mas eu gosto de exemplos práticos sobre isso. Dentro disso de construir um website, tu tem a questão de, eu quero colocar o conteúdo do site, quero dizer as coisas que vão ter no site, e eu quero dizer como que as coisas estão no site, e de que estilo e que formato. Então, quando eu me pergunto o que vai no site, eu estou falando de HTML. E quando eu falo como vai no site, de que cor, de que tipo, eu estou falando de CSS. Então eu estou dizendo assim, ó, no meu site eu quero que tenha um texto assim, ó, HTML, markup, linguagem, não sei o que, vai ter isso que tu está dizendo no teu documento. Eu quero que esteja um quadro, eu quero que tenha esse título aqui, HTML Introduction, eu quero que tenha um globo, eu quero que tenha uma lupa, é isso que eu quero que tenha no meu site. E depois o CSS vem te dizer o seguinte, ó, sabe aquele conteúdo que tu botou no teu site? Eu quero que isso aqui tenha uma fonte 25. Eu quero que isso aqui tenha a letra Arial ou Verdana. Eu quero que isso seja azul marinho, eu quero que seja verde. Então, essa é a diferença de uma coisa para outra. Tá, então tu tem o HTML e tu tem o CSS. E nós estamos vendo agora é o HTML. Então, e ele já vai te dizer assim, um pequeno documento de HTML, ele vai te mostrando ó, qual é o formato. Ele vai te dar um exemplo aqui, que é um mesmo anterior. Vamos até clicar aqui e testar, ó. E ele aparece isso aqui, ou seja, tu digita essa monte de coisa que tu não sabe o que é, e ele vai te dar isso aqui. Vamos entender o que é cada coisa. Num documento de HTML, a gente começa escrevendo doctype HTML, tá? E essa declaração, ela vai definir que o documento é do tipo HTML.
Depois, tu tem dentro desse doctype HTML, tu vai ter outra escrito HTML e aqui fechando o HTML, que vai descrever que é um documento de HTML também. Ou seja, um define o tipo e o outro diz que descreve, né? Tu ainda tem o head, que ele vai te dizer toda a informação sobre o documento, e tu tem o body, que no caso descreve tudo aquilo que é visível dentro de uma página, do conteúdo da página. Tá? Vamos entender assim, eu gosto de explicar as coisas para que fiquem claras e que a gente não precise decorar, mas que a gente possa entender. Pensa no HTML como se fosse uma pessoa, em que tu tem uma cabeça e tu tem um corpo. Ou seja, a cabeça processa tudo o que tem no corpo. Então a gente pode pensar por isso. Então tu tem o head, que quer dizer cabeça em inglês, e o body, que quer dizer corpo. Então já ficou fácil. Aqui na cabeça a gente vai colocar tudo aquilo que não aparece. Pensa assim, ó, o nosso pensamento aparece para as outras pessoas o que a gente está pensando? Não. Mas os nossos gestos, as nossas ações aparecem para as pessoas. Então é bem lógico o HTML e a gente consegue entender fácil isso aqui, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos ver o HTML dessa página que a gente está olhando aqui. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou clicar em exibir código-fonte da página e nós vamos ver que o formato é o mesmo, ó, doctype HTML. Depois a gente tem o head aqui. Depois, mais para baixo, a gente vai ter a abertura do body. E lá embaixo a gente vai ter o fechamento de tudo isso. Ó, body e HTML. Claro, gente, tem milhões de coisas aqui que a gente não sabe ainda o que quer dizer, mas que com o tempo a gente vai aprendendo. Mas o básico vocês já estão vendo, ó. Doctype HTML, tu abre dizendo que o documento é do tipo HTML, depois tu segue os outros passinhos que a gente já viu agora há pouquinho, tá? E aqui ele vai te explicar como é que funciona esse sistema de tags, que é o que eu estava falando antes. Ele vai, o HTML, para te marcar as coisas dentro dele, tu precisa usar tags que a gente vai utilizando assim, ó. Tu bota um sinal de menor, bota o nome da tag e depois um sinal de maior. E depois, para fechar, tu usa a mesma coisa, só que com uma barrinha. Então, eles são sempre impares, ou seja, uma sempre abre, uma sempre fecha. Tem algumas exceções, tá? Que tem algumas que tu só abre e ela se fecha em si mesma, que é bem engraçado. Mais pra frente a gente vai vendo isso, tá? E a gente também pode chamar, aqui ele diz, ó, que a gente pode chamar essas tags como tag de abertura e tag de fechamento, tá? Aqui ele vai falar um pouco sobre os browsers, não é tão interessante. E aqui ele vai mostrando a estrutura, só pra gente ter uma visualização mais fácil. O HTML abre aqui, fecha aqui. O head abre aqui, fecha aqui. O body abre aqui, fecha aqui. Tá? E qualquer outra coisa que tu tenha dentro do teu documento, tu também vai fazendo sempre abrir, fechar. Abrir e fechar. Aqui, uma coisa que eu vou explicar pra vocês que também é o title, que tu abre o title e fecha o title, que ele fica no head do HTML. Esse title aqui, ele é o mesmo nomezinho que tu vai dar pra página aqui em cima, ó, Introduction do HTML. Eu vou clicar novamente aqui, exibir o código-fonte da página, e vocês vão ver, ó, que o title dessa página é Introdução ao HTML, que é o que está escrito aqui. Entenderam? Então é bem simples, o title é isso aí, não tem erro. Aqui ele vai também te explicar que a declaração do doctype, ela pode ser de qualquer maneira aqui, ó. Pode ser com tudo maiúsculo, tudo minúsculo, maiúsculo, minúsculo, não tem problema, funciona, tá? Essa versão que a gente vai estar trabalhando de HTML, que a gente vai estar aprendendo é o HTML5, que é uma última versão, tá? Antes tinha o HTML4, em que tu tinha que, em vez de botar só isso aqui, antes tu tinha que botar tudo isso aqui, e dependendo do editor que tu utilizava, ele já vinha isso automático, tá? Muitas pessoas às vezes decoravam, e hoje tu não tem mais necessidade porque é só isso, então tu não tem o que decorar, tá? Vamos pro próximo capítulo. Essa aulinha de início é sempre um pouquinho mais longa, até porque eu sou uma pessoa que gosta de ver bastante coisa num dia só, principalmente se é pouca coisa, tá? E essa é a última parte da nossa primeira aula, que é sobre os editores de HTML, em que tu pode utilizar o Notepad, que é um programa que você pode baixar. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês baixarem o Notepad. E também tem o Dreamweaver, que ele, para quem está começando, é uma boa, tá? E eu utilizo o Sublime, e é o que eu vou usar aqui nas nossas aulas, se eu precisar mostrar algum exemplo para vocês. Caso contrário, eu uso diretamente ali do W3 Schools. Esse editor ele é bem tranquilo, bem simples, tá? E você pode
Na verdade, o Notepad é um que vem com o computador, desculpa, o bloco de notas. O bloco de notas ele vem com o computador, então se eu pegar um bloco de notas e escrever isso aqui, vocês vão ter um documento. Vamos fingir que esse meu Sublime aqui é um bloco de notas, tá? O que vocês vão fazer no bloco de notas de vocês? Vamos lá, fazer o que está escrito lá, doctype, HTML, nós vamos abrir aqui o HTML novamente, já vamos fechar ele aqui, tá? Aqui dentro dele a gente vai ter o head, e aqui a gente vai ter o header. Aqui a gente vai ter o body, e aqui a gente vai ter o body, tá? E aqui dentro do header a gente vai ter aquilo que eu falei pra vocês que é o title. Ó, title. Então, quando eu quero algum conteúdo, eu vou botar dentro desse title aqui. Eu vou escrever nele, então, canal, o que você sabe. E assim como eu estou fazendo aqui, vocês vão fazer com o documento do bloco de notas de vocês. Vocês vão em salvar, né? Salvar como. E vão colocar o nome que vocês quiserem dar. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. Vou botar aula 1.html. Vocês vão colocar esse ponto .html no final e vão salvar, tá? E quando eu abrir aqui com o navegador, ó, essa aula 1, ele já vai me dar aqui, ó, canal que se sabe, que é o que eu digitei. Se eu escrever alguma coisa dentro do body, ó, olá, este é um teste. Opa, teste, texto, isso é um texto. Esse é um teste. E eu atualizar, vai aparecer aqui esse esqueminha aqui. Tá? Ainda a gente tem que fazer uma correçãozinha aqui. Mais pra frente eu vou mostrando pra vocês como é que a gente corrige esse errinho. Tá? Vamos voltar aqui pro nosso editor. E aqui ele vai explicar que tu tem que salvar, qualquer dúvida que vocês tiverem, ele explica aqui para vocês salvarem como .html e ele vai aparecer assim na página de vocês. Tá certo, gente? Então, essa foi a nossa primeira aula de HTML. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês se divirtam, eu espero que vocês aprendam. Qualquer dúvida, entrem em contato, mandem um comentário, compartilhem. E isso vai ser bom tanto para vocês quanto para mim, que eu vou poder também revisar alguns conceitos básicos, que com o tempo a gente vai esquecendo. E espero que vocês curtam aí, tá? Poxa, e divulgação eu agradeço demais. Eu já tô com, acho que com 48 inscritos. Nesse vídeo que eu estou gravando, tô com 48 inscritos. E se Deus quiser, a gente vai chegar a muito mais aí. A gente vai atingir bastante gente que queira aprender. E queira aprender não naquela coisa de decorar, mas sim aprender sabendo, ó, eu sei porque isso é óbvio, porque isso faz sentido pra mim. Tá certo, gente? Valeu!